Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Lucas Maia, que falou, né, sobre essa sua saída do Paysandu do ano passado e será que poderia ter uma chance dele voltar, talvez no ano que vem? Lembrando que ele foi, né, para o futebol chinês nessa atual temporada, depois de uma curta passagem realmente aqui no futebol brasileiro, onde ele já jogou por vários times do futebol mundial, como por exemplo, né, Dinamarca, futebol mexicano, futebol também de Malta, enfim. E aí voltou para o Paysandu, somou alguns bons jogos e deu uma declaração sobre essa sua saída mais recente. Lembrando que ele tem contrato próximo do fim lá no futebol chinês, apesar de ter sido uma peça importante, titular, ainda não tem uma sequência garantida na temporada. E outros nomes também, né, que deixaram o Paysandu recentemente. Como que estão? Será que estão jogando como titular? Será que não? Quem sabe uma volta para o ano que vem ou para um futuro não tão distante. Vou trazer aqui esse vídeo para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art of Food. Contei com sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui de 70 mil inscritos. Que lembrando, assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial para vocês do Papão. Então o primeiro passo é estar inscrito aqui no nosso canal no YouTube. Lembrando que aqui nós postamos em média 4 ou 5 vídeos por semana apenas no Papão. Então contei com sua ajuda, a sua inscrição também, para chegarmos a esse objetivo, beleza? Então eu quero falar sobre alguns outros nomes também que já passaram no ano passado no Paysandu, dentre eles o Ione Gonzalez, que por incrível que pareça voltou a jogar lá no futebol colombiano e tem números razoáveis, nada demais também, soma até aqui 22 jogos, 4 gols e 2 assistências lá no Rio Negro Águilas, né? Que é um clube lá do futebol colombiano e tem sido inclusive titular absoluto lá no futebol colombiano. Aqui no Brasil realmente eu acho que ele já tinha passado da hora, não vinha conseguindo, né, fazer boas partidas pelo Paysandu. Acho que foi o último clube recente, né, que ele vai jogar aqui no país. Inclusive o último jogo foi no dia 4 de outubro contra o CRB, né? Somou aí apenas 7 partidas. Lembrando que depois daquele bom desempenho dele pelo Fluminense lá em 2019, até lembra muito, né, o John Arias, chegou do futebol colombiano e foi muito bem, 17 gols e 9 assistências, foi para o Benfica, ainda depois passou emprestado pelo Corinthians, Los Angeles, volta ainda para o Ceará, Deportivo Cali, Portimonense, volta para o Fluminense, não consegue ir bem, Atlético Goianiense e Paysandu, realmente um jogador que não tem conseguido jogar e que agora, né, voltou a jogar com um pouco mais de frequência lá no futebol colombiano, mas eu sinceramente acho que a torcida não vai sentir muita saudade dele. Wesley Garcia, por outro lado, né, que foi para o Goiás, voltou recentemente de lesão e aí, né, desde quando ele voltou, soma apenas 2 partidas, 14 minutos contra o Volta Redonda e mais 29 minutos contra o CRB, então aos poucos vai conseguindo condição física, não tem um início bom até aqui, 13 jogos, um gol no estadual, um gol na Copa Verde, né, e uma assistência no Campeonato Goiano, mas aí teve uma lesão, né, no momento que ele vinha bem em março e agora só deve voltar a jogar com mais frequência agora em junho, em julho, pode conseguir dar essa volta por cima, enfim, números abaixo do que ele vinha tendo na temporada passada, onde somou pelo Paysandu 45 jogos, 14 gols marcados e mais uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também sobre o Wesley Garcia. Você acha que num futuro não tão distante ele pode voltar? Ou se ele não for muito bem pelo Goiás, até pensar, né, no empréstimo ou algo nesse sentido, pode deixar sua opinião aqui no espaço para comentários, beleza? Quem vai estar aqui embaixo também é o link para vocês da Foot Fanatics com várias opções do Paysandu dessa atual temporada, né? A camisa que eu estou usando aqui, por exemplo, a camisa desse ano, 329, pelo link aqui embaixo você tem um desconto, você pode personalizar com o seu nome, o número aqui nas costas também, ó, e aí fica o valor total, e ainda pelo link aqui embaixo você tem um desconto para você adquirir a sua. Eu vou deixar outras opções também aqui para vocês do Paysandu. Camisa do ano passado já está com um desconto bem interessante, à vista, né, do Pix, saindo aí por 225, bom preço. O link vai estar aqui embaixo para você adquirir a sua e de outros clubes também, nacionais, internacionais. Tem camisa aqui, por exemplo, do Real Madrid, do Arsenal, a partir de 35, 45 reais, e de outros clubes, né? Por exemplo, essa camisa da Linense, né? Se você que gosta de futebol alternativo, tem muita opção bem interessante aqui para vocês. Bora falar de um último aqui, que seria o João Vieira, que também é o, acho que dos que saíram do Paysandu do ano passado, é o único que ainda segue uma boa fase pelo Vila Nova, já soma 32 partidas, nenhum gol e uma assistência. Então vou titular aí recentemente o Vila Nova, que vem de uma sequência bem ruim, de 5 derrotas consecutivas, então está numa fase ruim. Ano passado pelo Paysandu foi o seu melhor momento, se você ver aqui os números, né, 57 jogos, 6 gols e mais 2 assistências, enfim, uma pena ter deixado o clube pela porta não da frente, né, acho que ele teria potencial para realmente virar um ídolo da torcida, ficar mais alguns anos, não foi o que aconteceu. Quem sabe uma volta no futuro não tão distante, enfim, eu quero que você opine
aqui no espaço para comentários. Vale lembrar também que ele tem 27 anos de idade, o contrato com o Vila Nova foi de 2 anos até o final de 2026. E só para encerrar também tem o Netinho, jogador que fez parte do elenco no ano passado, que segue sendo titular pela Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro, com um desempenho interessante, 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. Vale lembrar também que ele tinha feito um bom Campeonato Paulista pelo Água Santa, marcou gols contra o Palmeiras, contra o Santos, 11 partidas, 2 gols, não foi muito aproveitado pelo Paysandu, onde teve muitos altos e baixos, né? Começa a temporada bem, depois fica um bom tempo como reserva, volta a ser titular e termina o ano na condição de reserva. Enfim, acho que você acha que ele deveria, né, ter tido mais espaço, ter sido titular, por exemplo, para a sequência da temporada? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. E para terminar, vamos falar aqui então sobre o Lucas Maia, que deu uma entrevista aqui no dia 14 agora de junho, onde ele falou, né, ao Globo Esporte que sua relação com o Globo Bicolor, que tem um sentimento de gratidão, e aí, né, está lá no futebol chinês. Ele fala aqui então sobre a atual temporada, tem um contrato, né, que vai até o final de 2025, e aí o que desgastou a relação dele com o Paysandu foi que ele tinha contrato, igual o clube chinês, até o final desse ano, ele tinha com o Paysandu e acabou acionando na justiça para rescindir o contrato que iria até o final desse ano, alegando não ter recebido, né, valores incluídos salário, e que desgastou a relação dele com a direção e principalmente com a torcida, né? Então, saindo dessa forma que foi e aí agora cogitar uma volta, certamente a torcida não aceitaria, e depois de 6 meses ele deu uma entrevista, né? Ele fala aqui, em primeiro lugar, gostaria de dizer que sou muito grato ao Paysandu pela oportunidade que foi dada de poder ter disputado a Série B do Brasileirão e voltar para o futebol brasileiro após alguns anos fora. Fui muito feliz no clube, mas por diversas circunstâncias aconteceu o que todo mundo sabe. Mas eu nutro, né, um carinho muito grande pela instituição e pela torcida. Eu acabei tendo que acionar a justiça quando a situação já estava insustentável com relação ao salário atrasados, né? E aí ele também fala aqui, antes tido como uma peça importante, fazendo parte da equipe titular e tudo mais, o zagueiro garante que segue acompanhando e tendo carinho pelo Papão. Ele fala aqui, acabei vendo algumas coisas, mas procuro sempre não ficar olhando na rede social, né? Até para manter a saúde mental, ainda mais em um momento conturbado como foi. Mas meu carinho pelo Paysandu segue o mesmo, tenho um sentimento de gratidão e de respeito pela instituição e sigo acompanhando, né? Torcendo para que vá bem em todas as competições, até porque tenho amigos lá também. Essa questão da torcida eu entendo, né? Pela paixão que eles têm, sempre vão estar do lado do clube. Disse aí sobre essa passagem dele, né, pela equipe. Enfim, ele ainda dá uma declaração aqui sobre o futebol chinês, onde ele tem apenas 12 partidas, né, até aqui, e pelo que eu vi tem 3 gols marcados até agora, então está sendo um zagueiro artilheiro. Ele fala aqui, tem sido um bom início, hoje já me adaptei totalmente, aqui está num nível muito bom também. Obviamente que o futebol brasileiro tem muitos jogadores de muita qualidade técnica, isso é inegável, os campeonatos do Brasil são muito disputados, mas acho que a Ásia, o futebol está crescendo muito, o que muda mesmo é que temos bem menos jogos aqui. Às vezes temos apenas um na semana, e no Brasil, dependendo do time que disputa, né, calendário cheio, é mais de um jogo toda semana, às vezes 3, e muitas viagens. E é verdade, né? Então aquela coisa, não tem como falar aqui, né? Falar, nossa, ele tá errado e tudo mais, porque se você ficar 5 meses sem receber, né, 3 meses, você vai ficar bem revoltado. Não sabemos quanto tempo foi. A justiça fala que se o jogador ficou mais de 3 meses sem receber, seja salário, direito de imagem, enfim, luvas, ele pode acionar o clube na justiça e rescindir. Acredito eu que seja um valor próximo disso, né? Um período de mais de 3 meses para ele conseguir ter acionado a justiça e ter ganhado. Então, isso aí acho que queimou bastante a relação dele com a torcida e com a atual gestão. Quem sabe uma troca ou algo nesse sentido, né? Poderia voltar a ser uma opção. Vale lembrar que nessa atual temporada segue sendo titular absoluto lá no futebol chinês, pelo que eu vi aqui é da primeira divisão. E vale lembrar também que na temporada passada, né, foi uma peça muito importante. Uma pena realmente não ter continuado. Última partida dele contra o Vila Nova, inclusive com um gol marcado. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, link da Foot Fanatics e outras sugestões de vídeos, estão tudo aqui para vocês. Valeu!